Disseram a você que o casamento era o ápice da vida de um homem, a coroação da sua masculinidade, um alicerce de estabilidade e respeito. Mas para um número crescente de homens, essa imagem não está apenas borrada, ela é uma fraude arquitetada. Em vez de se sentirem como homens de verdade, muitos estão se sentindo verdadeiramente quebrados, verdadeiramente ansiosos e, ironicamente, verdadeiramente sozinhos após um divórcio devastador. O que está acontecendo? Por que a frase "até que a morte nos separe" foi silenciosamente substituída por um firme e inequívoco "eu passo"? A verdade é que o casamento, como instituição, não é mais sobre amor. Tornou-se um contrato legal com termos de adesão brutais, onde a assinatura de um homem é um cheque em branco para o seu próprio desmanchamento financeiro e psicológico. Se esta jornada para a clareza estratégica ressoa com sua busca pela verdade, inscreva-se agora, ative as notificações e junte-se à nossa comunidade para discussões que a sociedade teme ter. Deixe seu like se você está pronto para a verdade sem filtros. Pense neste número: 57% dos homens com menos de 35 anos não planejam se casar. Mais da metade. Este não é um pequeno desvio, é um terremoto sociológico. Um número que triplicou desde 1990. E antes que você salte para conclusões fáceis, não é porque os homens se tornaram irresponsáveis ou querem viver em um estado de adolescência perpétua. A questão é muito mais profunda. A verdade que ninguém quer admitir em voz alta é que os homens finalmente leram as letras miúdas do contrato. Eles analisaram os termos e condições, olharam para o campo de batalha legal e para as ruínas emocionais dos seus antecessores e, com a frieza de um estrategista, estão dizendo: não, obrigado. Este vídeo não é um ataque ao amor. O amor é a força vital. Mas o casamento hoje é uma fusão de empresas com passivos ocultos. É uma aposta onde as probabilidades são manipuladas e a casa, muitas vezes, ganha tudo. Hoje, vamos dissecar as 9 razões brutais, os 9 motivos proibidos que explicam este êxodo. Vamos criar um arquétipo. Chame-o de o construtor. Ele seguiu todas as regras, estudou, trabalhou incansavelmente, construiu um pequeno negócio do zero, sacrificou noites de sono e fins de semana, investindo cada gota de sua energia na construção de um futuro sólido. Ele conheceu alguém, se apaixonou pela promessa de parceria e assinou o contrato, acreditando que estava solidificando seu legado. Ele era o provedor, o protetor, o pilar. Por anos, ele jogou seu papel com perfeição. Mas o roteiro mudou. O respeito erodiu, a intimidade se tornou uma memória distante e a parceria virou uma administração de crises. Então veio o fim, e com ele, o sistema que ele acreditava que o protegeria se voltou contra ele. Como uma arma, o construtor não apenas perdeu uma parceira, ele foi forçado a assistir ao desmanchamento de tudo o que construiu. Metade dos ativos, pensão, a casa que ele ergueu com as próprias mãos. Seu império agora em ruínas. Ele não foi derrotado em um campo de batalha justo, ele foi liquidado por uma cláusula contratual que ele assinou em um momento de otimismo. A história do construtor não é um caso isolado. É a história de milhões. É um eco que ressoa em fóruns online, em grupos de apoio silenciosos, em conversas amargas entre amigos. É o fantasma que assombra a mente de todo homem inteligente que contempla o altar. A tese central que vamos defender aqui é esta: a recusa masculina em casar não é um ato de egoísmo ou imaturidade, mas sim um ato de suprema racionalidade e autodefesa.
É a conclusão lógica de uma análise de risco e recompensa em um sistema com assimetria de poder gritante. O homem moderno não está fugindo do compromisso com uma mulher. Ele está fugindo de um contrato viciado com o Estado. Um contrato que, em caso de falha, o pune de forma desproporcional, tratando-o não como um parceiro que falhou, mas como um caixa eletrônico a ser esvaziado. Entender isso não é ser cínico, é ser um estrategista da própria vida. É escolher conscientemente não entrar em um jogo onde as regras podem ser reescritas a qualquer momento pelo juiz e onde a sua ruína é uma possibilidade estatisticamente significativa. Essa história espelho do construtor valida uma verdade visceral. O casamento moderno se tornou a maior aposta financeira que um homem pode fazer. E a recompensa potencial simplesmente não justifica o risco catastrófico da perda total. Nietzsche nos ensinou sobre a vontade de poder, a força motriz fundamental do ser humano para crescer, expandir e se afirmar no mundo. Para o homem, construir algo, seja um negócio, um patrimônio ou uma reputação, é uma manifestação direta dessa vontade. O sistema de divórcio atual representa a ameaça mais direta a essa manifestação. Ele pode aniquilar décadas de trabalho em meses. É uma guilhotina legal pendurada sobre o pescoço de todo marido. Se essa história ecoou em algum lugar dentro de você, se a lógica por trás da autodefesa masculina faz sentido, comente entendido. Sua voz se junta a um coro de homens que escolheram a clareza em vez da ilusão. Vamos continuar. Motivo 1. O abismo financeiro. Vamos ser brutalmente claros. O casamento deixou de ser uma parceria financeira para se tornar um potencial evento de extinção econômica para o homem. Os números são aterrorizantes. Um divórcio litigioso mede dezenas de milhares de reais apenas em honorários advocatícios. E isso é apenas o tiro de partida. Adicione pensão alimentícia, divisão de bens que pode levar metade do seu patrimônio líquido e você está olhando para uma aniquilação financeira. E os acordos pré-nupciais? Uma falsa sensação de segurança? Tribunais podem, e rotineiramente o fazem, invalidar esses acordos, sob pretextos subjetivos como deslealdade ou mudança de circunstâncias. A proteção que você pensou ter se dissolve no ar. Se bilionários como Jeff Bezos perdem 38 bilhões de dólares em um acordo, que chance tem o homem comum? Isso não é sobre ganância, é sobre gerenciamento de risco. Quando a penalidade pelo fracasso, mesmo um fracasso mútuo, é a ruína econômica completa, optar por não jogar o jogo não é egoísmo, é a mais pura e racional autodefesa. Motivo 2. O congelamento da liberdade. Todo homem anseia por construir uma vida com alguém, a companhia, as experiências compartilhadas. O que ele teme é a morte por 1000 cortes da sua autonomia. O casamento impõe uma camada extensa de tomada de decisão conjunta em absolutamente tudo. Onde morar, como gastar seu dinheiro suado, quais grandes decisões de vida tomar. Mas isso se infiltra até no mundano. Qual filme assistir, qual família visitar no feriado. Essas micronegociações constantes corroem o senso de autogoverno de um homem. Pesquisas mostram uma queda significativa na autonomia pessoal percebida nos primeiros 18 meses de casamento. Em menos de 2 anos, uma parte vital de seu senso de controle e liberdade evapora. Não se trata de ser egoísta, mas de uma necessidade humana fundamental de agência. Essa claustrofobia crescente alimenta a temida conversa do "eu me sinto preso", que, estatisticamente, é um prelúdio para o divórcio. Se as chances de perder sua liberdade pessoal são de 50%, por que jogar a moeda? Motivo 3. O abismo de respeito.
Um casamento sem sexo é frequentemente tratado como piada, mas é uma realidade dolorosa para muitos homens e um sintoma de um problema mais profundo. A frequência sexual despenca drasticamente após o primeiro ano de casamento. Mas não é apenas sobre sexo, é sobre se sentir visto, valorizado e desejado. O renomado Instituto Gottman relata que 70% dos homens divorciados se sentiram cronicamente desrespeitados nos últimos anos de seu casamento. Em termos claros, muitos homens sentem que são o burro de carga. Traga o salário, conserte as coisas, seja o provedor, mas aceita em silêncio uma dinâmica onde suas necessidades emocionais são a última prioridade. Espera-se que eles performem, mas suas contribuições não são apreciadas e sua voz não é ouvida. Quando o respeito e a intimidade evaporam, o casamento se torna menos uma parceria e mais um trabalho exigente, sem pagamento adequado, sem reconhecimento e certamente sem benefícios. Sair desse arranjo não é egoísmo, é um ato de autorrespeito. Motivo 4. O fantasma do divórcio dos pais. Aqui está um fator poderoso e muitas vezes esquecido. Uma enorme fatia de homens da geração Z e millennials cresceu assistindo a uma peça de teatro dolorosa, seus pais se separando. Eles não leram sobre divórcio em livros, eles viveram o divórcio em seus quartos, ouvindo os gritos abafados, sentindo os silêncios tensos, testemunhando as batalhas de custódia. Filhos de pais divorciados têm o dobro de probabilidade de evitar o casamento. O trauma nem sempre é barulhento, às vezes é uma decisão silenciosa e profundamente enraizada de nunca, jamais repetir o erro de outra pessoa. De nunca submeter a si mesmos ou a futuros filhos à mesma dor. Se sua memória formativa do casamento é um corredor de tribunal frio, estéril, cheio de amargura, a ideia de retornar voluntariamente a essa arena parece menos romance e mais insanidade. Eles viram o resultado devastador em primeira mão e estão fazendo uma escolha consciente para se protegerem. Eles não estão apenas evitando o casamento, estão evitando uma reprise da dor de sua infância. Motivo 5. O mito da alma gêmea e a fadiga dos aplicativos. A cultura pop nos vendeu uma mentira perigosa. A existência de uma alma gêmea perfeita, um ser mítico que completará todas as nossas lacunas. Então, os aplicativos de namoro chegaram, prometendo um buffet infinito de opções. A combinação dessas duas forças criou um estado de paralisia por escolha. Um estudo recente do Pew Research Center revelou que 62% dos usuários de aplicativos se sentem sobrecarregados pelo volume de opções e 54% dizem que a busca constante por algo melhor os tornou mais pessimistas sobre encontrar alguém. Quando a parceira perfeita está sempre a um deslize de distância, a ideia de fazer um voto vitalício para a pessoa à sua frente parece prematura e arriscada. Por que se contentar com o bom quando o perfeito pode estar no próximo perfil? Os homens não estão evitando o compromisso em si. Eles estão presos em uma audição sem fim para um papel que pode nem existir, buscando um padrão artificialmente inflado que faz qualquer conexão humana real e imperfeita parecer um fracasso. Motivo 6. O desequilíbrio da carga mental. Vamos falar sobre a parte silenciosa que gera um atrito imenso. A maioria dos homens não se importa em lavar a louça ou trocar fraldas. O que os esgota é o placar invisível, as expectativas não ditas e a sensação constante de estarem sendo gerenciados. Sociólogos chamam isso de trabalho cognitivo, o planejamento, a lembrança, a antecipação de necessidades. Embora a sociedade esteja mudando, a realidade é que as mulheres ainda carregam a maior parte desse fardo.
E quando as coisas não são feitas exatamente como imaginado, os homens são frequentemente culpados por não lerem mentes. Com o tempo, esse fluxo constante de lembretes e críticas sutis se parece menos com uma parceria adulta e mais com a criação de um filho adolescente. É humilhante e drenante. A rota de fuga mais simples dessa narrativa de inadequação perpétua é nunca entrar nela. Por que assinar um contrato para uma dinâmica onde você está garantido a ser considerado insuficiente? Evitar o casamento torna-se uma forma de evitar esse tipo específico e insidioso de desequilíbrio. Motivo 7. A ascensão da vida de solteiro próspera. Aqui está uma verdade que os governos não anunciam. Homens casados ganham mais, mas, crucialmente, retêm menos. Eles se tornam o motor financeiro da casa, mas sua renda discricionária pessoal despenca. Compare isso com a alternativa: homens solteiros e sem filhos na casa dos 30. Eles não estão apenas economizando mais, eles estão economizando quase o dobro da taxa de seus pares casados. Eles viajam mais, relatam níveis de estresse significativamente mais baixos e investem em si mesmos, em sua saúde e em suas experiências. A vida moderna tornou a existência de solteiro mais confortável e gratificante do que nunca. Serviços de streaming, aplicativos de entrega, clubes sociais. O casamento costumava ser o único caminho socialmente aprovado para obter sexo regular, refeições consistentes e respeito. Hoje, você pode satisfazer a maioria dessas necessidades com uma assinatura da Amazon, um bom aplicativo e uma aula de dança. Os benefícios percebidos do casamento foram simplesmente superados pela conveniência e liberdade da vida de solteiro moderna. Motivo 8. O atraso legal. Este é um ponto massivo e profundamente frustrante. O direito de família, em muitos aspectos, parece preso em 1950. É uma estrutura legal que não acompanhou as realidades dos papéis de gênero modernos ou da igualdade econômica. As fórmulas de pensão alimentícia ainda operam sob a premissa ultrapassada de que as mulheres não podem se sustentar independentemente de seu potencial de carreira. As decisões de custódia, embora evoluindo, ainda podem favorecer pesadamente o cuidador principal, geralmente a mãe. E, talvez o mais aterrorizante, os estatutos de violência doméstica podem, em alguns casos, permitir que um homem seja expulso de sua própria casa com pouco mais do que uma acusação, antes de qualquer processo legal. O fardo da prova parece incrivelmente distorcido. A reforma nessas áreas é glacial. Até que o código legal alcance a cultura, os homens ficam lendo histórias de terror em fóruns, contos de advertência de homens perdendo tudo, suas casas, economias, filhos e reputação. Para eles, o casamento não é uma aposta, é uma roleta russa com 5 balas no cilindro. Motivo 9. A fusão de identidade. O casamento exige uma reformulação da sua marca pessoal. Se você se casa jovem, é solicitado a se definir como marido antes mesmo de saber quem você é como indivíduo. Se você se casa mais tarde, já construiu uma vida, uma rotina, uma identidade. De qualquer forma, o casamento exige uma mudança significativa. Você se torna parte de uma unidade. Eu se torna nós. Muitos homens temem que a pessoa que trabalharam duro para se tornar o indivíduo independente e autossuficiente seja subsumido, diluído ou perdido em uma identidade conjunta. Eles temem que a parceria se assemelhe a uma fusão corporativa hostil, onde sua empresa, sua identidade, é a que está sendo absorvida e dissolvida. Evitar o altar, neste contexto, não é sobre evitar o crescimento. É sobre se recusar a apostar o eu, que finalmente aprendeu a respeitar.
É sobre proteger esse senso de identidade arduamente conquistado, garantindo que ele não seja sacrificado no altar da tradição por um contrato com altas chances de falência. Então, onde isso nos deixa? A mensagem central precisa ser cristalina. O amor ainda é o objetivo. O desejo por conexão, por parceria, por intimidade está vivo e pulsante nos homens. O problema não é o amor, o problema é o contrato. A instituição do casamento como ela existe hoje, com todos os seus riscos inerentes, estruturas legais ultrapassadas e desequilíbrios de poder, é o que está sendo rejeitado. Até que o casamento ofereça as mesmas proteções legais, a mesma flexibilidade emocional e o mesmo respeito cultural que exige dos homens, espere que mais e mais deles respondam às propostas com um educado, mais firme, obrigado. Próximo. Eles não estão sendo cínicos, estão sendo pragmáticos. Se o que você está ouvindo aqui é a verdade que ninguém mais tem a coragem de dizer, deixe o seu like. Mostre que a clareza é mais valiosa que a ilusão. E se inscreva para não perder nossas futuras análises. É crucial reconhecer, claro, que nem todo casamento termina em desastre. Existem casais que celebram 50 anos juntos, um testemunho de amor duradouro e compromisso inabalável. Essas histórias são belas e inspiradoras. Elas representam o ideal, o sonho. Mas aqui está a verdade brutal. Essas histórias são, cada vez mais, a exceção, não a regra. As realidades estatísticas que discutimos não são sobre fracassos individuais, são sobre mudanças sistêmicas. Ignorar os dados porque existem exceções felizes é como atravessar um campo minado de olhos fechados porque algumas pessoas conseguiram chegar ao outro lado. É uma aposta tola. Este vídeo não é anti-amor, é pró-realidade. É sobre ter uma visão clara e honesta da instituição como ela se apresenta hoje, não como gostaríamos que ela fosse em um conto de fadas. A esperança não é uma estratégia de gerenciamento de risco. A prudência, baseada em dados, é. A rejeição ao casamento é fundamentalmente uma demanda por um novo paradigma. Os homens não estão dizendo não ao amor, estão dizendo não a um modelo quebrado. Eles estão buscando maneiras alternativas de construir vidas com parceiros que não envolvam o risco de aniquilação total. Relacionamentos de longo prazo, parcerias sem a intervenção do Estado, acordos claros baseados em respeito mútuo e autonomia. Eles estão, na verdade, inovando. Estão procurando um sistema operacional de relacionamento que seja mais justo, mais seguro e mais equilibrado. Eles não estão rejeitando a parceria, estão rejeitando um acordo que, de sua perspectiva, se tornou muito arriscado, muito unilateral e muito repleto de armadilhas potenciais. A questão que a sociedade precisa se fazer não é por que os homens não querem mais se casar, mas sim como podemos consertar a instituição do casamento para que homens inteligentes e prudentes queiram participar novamente. A responsabilidade pela mudança não está no homem que se recusa a assinar, mas no sistema que tornou o contrato tão perigoso. A decisão de não se casar é, em sua essência, um ato de soberania pessoal. É a declaração de um homem de que ele é o único e exclusivo dono de seu futuro, de seu patrimônio e de sua identidade. Em um mundo que constantemente tenta diluir a individualidade masculina e transformá-la em uma função utilitária, provedor, protetor, pagador, dizer não ao contrato mais vinculante de todos é um ato de poder. É escolher construir seu próprio castelo em seus próprios termos, em vez de se tornar um inquilino em uma propriedade conjunta, onde ele pode ser despejado a qualquer momento.
É sobre entender, como ensinavam os estoicos, o que está sob seu controle e o que não está. Você não controla o sistema legal, o humor de um juiz ou as mudanças no coração de outra pessoa, mas você controla a caneta que assina o contrato. E a decisão de não assinar é hoje, para muitos, a decisão mais poderosa que podem tomar para garantir sua paz e prosperidade a longo prazo. A rejeição ao casamento é, fundamentalmente, uma demanda por um novo paradigma. Os homens não estão dizendo não ao amor, estão dizendo não a um modelo quebrado. Eles estão buscando maneiras alternativas de construir vidas com parceiros que não envolvam o risco de aniquilação total. Relacionamentos de longo prazo, parcerias sem a intervenção do Estado, acordos claros baseados em respeito mútuo e autonomia. Eles estão, na verdade, inovando. Estão procurando um sistema operacional de relacionamento que seja mais justo, mais seguro e mais equilibrado. Eles não estão rejeitando a parceria, estão rejeitando um acordo que, de sua perspectiva, se tornou muito arriscado, muito unilateral e muito repleto de armadilhas potenciais. A questão que a sociedade precisa se fazer não é por que os homens não querem mais se casar, mas sim como podemos consertar a instituição do casamento para que homens inteligentes e prudentes queiram participar novamente. A responsabilidade pela mudança não está no homem que se recusa a assinar, mas no sistema que tornou o contrato tão perigoso. A decisão de não se casar é, em sua essência, um ato de soberania pessoal. É a declaração de um homem de que ele é o único e exclusivo dono de seu futuro, de seu patrimônio e de seu apatrimônio. Em um mundo que constantemente tenta diluir a individualidade masculina e transformá-la em uma função utilitária, provedor, protetor, pagador, dizer não ao contrato mais vinculante de todos é um ato de poder. É escolher construir seu próprio castelo em seus próprios termos, em vez de se tornar um inquilino em uma propriedade conjunta, onde ele pode ser despejado a qualquer momento. É sobre entender, como ensinavam os estoicos, o que está sob seu controle e o que não está. Você não controla o sistema legal, o humor de um juiz ou as mudanças no coração de outra pessoa. Mas você controla a caneta que assina o contrato. E a decisão de não assinar é hoje, para muitos, a decisão mais poderosa que podem tomar para garantir sua paz e prosperidade a longo prazo. A jornada que fizemos hoje através desses 9 portões da realidade não foi para gerar medo, mas para forjar um escudo de clareza. Se você está em um casamento feliz, lute para mantê-lo justo, equilibrado e divertido. A comunicação é sua fortaleza, o respeito mútuo é sua muralha. Se você está na encruzilhada, avaliando os prós e os contras, então pese os riscos sem pedir desculpas ou sentir vergonha. Faça sua pesquisa, entenda as implicações legais em sua jurisdição e tome a decisão que é soberanamente sua. E se você é um dos milhões de homens que silenciosamente decidiram que a vida de solteiro, com todas as suas liberdades e oportunidades, simplesmente supera um contrato quebrado e injusto, saiba disto: você não é imaturo, você não é egoísta, e você certamente não está sozinho. Você está apenas lendo o ambiente, analisando os dados e fazendo uma escolha racional para o seu próprio bem-estar. Você está exercendo o seu direito de não participar de um jogo fraudado. Essa é a integração final. A transformação não está em uma ação futura, mas na clareza que você alcançou agora. Você não precisa mais operar com base em roteiros sociais ultrapassados ou em esperanças ingênuas. Você agora opera com base em uma análise estratégica. Este é o pacto. Se esta jornada te deu clareza, então integre essa decisão,
Honre sua própria diligência. Se este vídeo lhe serviu, deixe seu like como um selo de reconhecimento. Comente abaixo com o motivo que mais ressoou com você, para que outros homens vejam que não estão sozinhos. Inscreva-se para continuar afiando sua lâmina estratégica e junte-se à nossa comunidade para se conectar com homens que escolheram a soberania. E o mais importante, compartilhe este vídeo com um homem que precisa ouvir esta verdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.